Meus irmãos, a paz do Senhor. Podeis assentar? Pegue sua Bíblia. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 13. Primeiro Crônicas 13. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Feliz em estar aqui. Agradeço pelo convite. Deus tem uma palavra aos nossos corações, amém? Primeiro Crônicas, capítulo 13. Quando você localizar o capítulo 13, você vai até o versículo 9. Primeiro Crônicas 13 e 9. Quem encontrou pode dizer um amém? Amém. Diz assim o texto. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá sua mão para tocar na arca, porque os bois tropeçavam. O 10. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para tocar na arca, porque os bois tropeçavam. Então se estendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. Algumas pessoas, ou até mesmo nós, podemos pensar que a obra de Deus é feita de boas intenções. O que vale é a sua intenção. Se a sua intenção for boa, justificam os meios e até os fins. Porém, Deus, Ele não requer de nós boas intenções. Tem um ditado popular que diz aí que de boas intenções, um lugar aí está cheio. As boas intenções, sem as boas ações ou corretas ações, são perdidas. Então você pode pensar em algo que até é bom, a sua intenção pode ser boa, mas executá-la de maneira errada. Uzá, esse personagem da Bíblia, que tem a sua história narrada em 2 Samuel e aqui também no Crônicas, ele tinha boas intenções, mas negligenciou algumas ações. E quando se trata do reino de Deus, das coisas do reino, as boas intenções por si só não valem a pena. Porque se não executarmos do jeito que Deus quer que a gente execute as ações, a gente ocorre em cair na desobediência. Deus havia dado alguns mandamentos e algumas ordenanças quanto ao seu templo, quanto ao tabernáculo e quanto aos utensílios que eram colocados ou que seriam colocados neste tabernáculo. Deus pediu que Moisés estabelecesse um lugar e que confiasse a um homem chamado Bezaliel a tarefa de construir alguns utensílios. Deus capacitou este homem para fazer tal trabalho. Deus disse a Moisés que daria a este homem uma capacitação para que ele pudesse trabalhar no material proposto. A madeira chamada de acácia, uma das madeiras difíceis de trabalhar por ter muitos nós, um material muito duro, mas era um material trabalhoso de ser cuidado, era um material muito dificultoso. Mas Deus escolheu este material e disse, mas não se preocupe porque eu já capacitei Bezaliel para esta obra. Porque nós servimos a um Deus que, por maior dificuldade que encontremos em uma obra proposta por Ele, Ele é quem nos capacita para assim executar. Deus não dá uma obra, nos abandona e diz, faça aí, vamos ver onde vai dar. Não, Deus dá obra para nós, Deus nos capacita e nos acompanha enquanto essa obra está sendo executada. Ele começa a trabalhar nesse material que é muito difícil, mas ele vai trabalhando para construir alguns móveis. Semelhanças com esse material, essa madeira de acácia eu vejo com a minha vida e com a sua vida. Porque nós somos difíceis de ser trabalhados. Nós somos difíceis de aceitar o trabalhar de Deus em nós.
Nós somos difíceis de entender quando Deus começa a tirar algumas coisas, a limpar algumas coisas em nós. Mas mesmo nós sendo este material difícil de ser trabalhado, eu louvo a Deus porque Ele continua trabalhando em mim, trabalhando em você e trabalhando em nós, mesmo nós sendo difíceis de ser trabalhados. Ele constrói a mesa dos pães, que eram os pães sem fermento, os pães da proposição. A mesa do incenso, a mesa dos utensílios, a mesa do holocausto, o candelabro de ouro, são todos utensílios criados, feitos, revestidos de ouro. E dentre esses, o mais importante era a Arca da Aliança, que seria o símbolo, ou seria por onde Deus falaria com Moisés. Ele faz ela de madeira de acácia e reveste ela de ouro. E essa arca se torna um dos mais importantes. Ela ficava na tenda da congregação. Quando Moisés ia falar com Deus ou ouvir a voz de Deus, ele ia até esta arca. E a nuvem da presença de Deus descia sobre a tenda. E eles então sabiam que Deus estava falando com Moisés. Dentro dessa arca tinha um galho que floresceu mesmo estando fora da sua árvore. Tinha um maná e tinha as tábuas dos mandamentos. E simbolizava a presença de Deus. Deus ordenou como que ela teria que ser construída. Ordenou como que ela teria que ser levada. E ordenou também quem poderia levá-la. Porque não seriam todos e não seria de qualquer jeito. O tempo passa, Israel já não é mais, não está mais andando no deserto, mas já tem um local, um lugar para morar, um lugar se estabeleceu e eles têm um rei. E este rei enfrenta algumas batalhas, algumas guerras, umas contra inimigos conhecidos como os filisteus, que por várias passagens da Bíblia a gente vai encontrar o povo guerreando contra este mesmo inimigo. O inimigo conhecido, que diversas vezes vinha contra o povo de Israel. E eles vão para mais uma batalha contra os filisteus. E quando eles vão nessa primeira batalha, nesse primeiro embate, nessa primeira guerra, eles perdem essa primeira batalha. Morrem 4.000 homens de Israel. E alguns começam a pensar qual é o motivo, o porquê que eles perderam essa batalha, o porquê que eles não venceram. E perguntando a um, a outro, e perguntando também aos mais velhos, aos sábios, chegaram à conclusão de que eles tinham que levar para o campo de batalha este utensílio, a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus. E eles disseram, se essa arca estiver conosco, a gente vence. Se a gente trouxer essa arca até o nosso arraial aqui de guerra, a gente vai vencer. Então eles pedem para que tragam essa arca, e os levitas levam a arca. E o texto bíblico vai dizer que quando esta arca chega no seu acampamento de guerra, eles gritaram tão forte que os inimigos ouviram e sentiram a terra tremer. E os filisteus olharam uns para os outros e disseram, parece que é chegado um Deus no meio do povo e a gente vai perder. Mediante ao medo, ao terror que os filisteus sentiram com um brado vindo de Israel, o seu general encoraja eles dizendo, olha, essa pode ser a nossa última batalha. Então a gente vai guerrear mesmo como se fosse a última. Por mais que eles deram esse brado que tremeu a terra e a gente ficou com medo, a gente vai guerrear como se fosse a última vez. Do outro lado da história, os soldados disseram, agora a gente vence. Agora não tem como a gente perder, a gente pode ir para a guerra que nós vamos vencer. E aí começa o segundo embate. E dessa vez, morrem 30.000 soldados de Israel. E eles perderam a guerra. Os motivos dos quais fizeram eles perderem a guerra são inúmeros. Se você decorrer pelas páginas da Bíblia, quando o povo perde uma batalha, é Deus tratando com eles de alguma maneira.
É Deus usando o inimigo, o adversário, a nação contrária, para moldar em Israel alguma coisa que precisava ser moldada, precisava ser tirada. E uma verdade sobre esse texto, sobre essa história, é que às vezes a gente perde. Às vezes a gente perde. Às vezes o diagnóstico chega e não é o diagnóstico que a gente queria. Mesmo com a presença de Deus, às vezes o diagnóstico chega e não vem a cura antes da cirurgia. Em alguns casos, mesmo fazendo a cirurgia, a cura também não vem depois da cirurgia. Mesmo estando com a presença de Deus, às vezes, em alguns casos, a causa ou se conclui no luto, na morte. Mesmo estando com a presença de Deus, a gente perde algumas vezes. Não são todas as vezes que a gente vence. Às vezes a vaga de emprego fica com outro e não fica para a gente. E não podemos chegar e pregar um evangelho dizendo tudo vai dar certo. A partir de hoje tudo vai ser diferente. É só conquista, é só vitória, é só bênção. Não, nós temos que entender que mesmo estando com a presença de Deus, às vezes a gente conhece o terrível gosto amargo da derrota. E o que vai nos diferenciar daqueles que não têm uma fé em Cristo, daqueles que têm uma fé firmada em Cristo, é qual vai ser a nossa reação quando a derrota chega, quando a gente não vence, quando a gente não alcança, quando a gente não conquista a tão sonhada vitória. Os soldados de Israel, junto com todos que sobraram, fugiram e abandonaram a presença, abandonaram a arca. O que vai nos diferenciar, o que vai diferenciar a nossa fé, se ela realmente está firmada em Deus, ou firmada nas coisas que ganhamos de Deus, é qual vai ser a nossa reação quando a gente não ganhar. Qual vai ser a nossa reação quando a gente perder. Se a gente vai conseguir falar o que Jó disse, Deus deu, Deus tomou, mas bendito seja o nome do Senhor mesmo assim. O mesmo Deus que está comigo na vitória também está comigo quando eu perco, quando eu não ganho, quando a vitória não chega. O que vai nos diferenciar dos demais é se nós vamos continuar com a presença de Deus mesmo quando não ganhamos. Se nós não vamos abandonar ela porque perdemos. É como você vai tratar a presença de Deus mesmo depois de não ter ganhado. O mesmo tratamento que nós damos à presença de Deus, a mesma importância que nós damos à presença de Deus quando vencemos, tem que ser o mesmo quando nós não ganhamos. A maturidade cristã consiste em isso aqui também. Ganhando ou perdendo, Deus continua sendo o mesmo. A cura chegando ou não chegando, Deus continua sendo o mesmo. Não devemos abandonar a presença, de maneira alguma. Aquilo que Deus fez ou deixou de fazer na nossa concepção, não pode alterar o nosso comprometimento com Ele. Porque às vezes Deus também diz não. Às vezes Ele também diz não. Não é agora, não é com você, não é para você. E Deus nos ensina pelo não e pelo sim. Deus nos ensina em todo momento. E o que é que os soldados fazem? Abandonam a arca, fogem, esquecem toda aquela alegria, todo aquele brado que deram quando a arca chegou. Não teve nada daquilo quando eles perderam a guerra. E agora a arca está nas mãos dos filisteus. Quando se termina uma guerra, se leva tudo que é deixado: armas, comida, suprimentos. E eles encontraram no meio disso tudo a arca. E os filisteus levaram a arca embora. Colocam ela no templo de um deus chamado Dagon. E a surpresa que eles têm é que o primeiro dia que a arca passa no templo de Dagon, quando amanhece, ele abre as portas. Dagon está com a cara no chão, caído.
Deus está com a cara no chão. Eles levantam ele, fecham as portas, da segunda vez abrem, além de estar caído, seus punhos estão cortados e a cabeça cortada desse Deus Dagon. E eles entendem que não era um objeto comum que eles tinham levado. E por algumas vezes na nossa vida, as pessoas que a gente desconsidera dão mais importância para a presença de Deus, o que acontece aqui, do que nós mesmos. Quando você traz um amigo que não é crente para o culto, algumas vezes ele demonstra mais reverência do que nós que trouxemos ele, que congregamos todos os dias. As pessoas respeitam mais o sagrado muitas das vezes do que nós mesmos. Quais os motivos? Não sei, talvez nós nos acostumamos com o que acontece todos os domingos. Para alguns é simplesmente um domingo como todo outro, virou uma rotina, sabe? Não, a gente passa a semana inteira correndo atrás do nosso, no domingo a gente vai para o culto. Claro que você tem estudo, você trabalha, você tem que estudar, você tem que trabalhar, mas aos domingos é o dia que você tem reservado para vir ao culto. A gente tem que dar o devido valor ao que acontece aqui todos os domingos que nós viemos cultuar. Se é só o domingo que você vem, tem que ser o seu melhor domingo na presença de Deus. Eles decidem devolver a arca, porque eles entenderam que a arca não era deles, não era para eles, não foi construída para eles, porque eles tinham outros deuses. Deus pediu que fosse construído um objeto exclusivo para ele, e não cabia no templo de Dagon, porque dividia espaço com Dagon. Aonde a arca ficava era apenas só a arca, e você já conhece hinos que falam sobre não dividir a adoração, não dividir Deus com outra pessoa, não dividir o espaço de Deus no seu coração com outros deuses, mas é muito necessário de falar realmente sobre isso, porque alguns fazem do dinheiro um Deus, e o Deus dinheiro tem o nome de Mamon. Ele confia mais no dinheiro do que em Deus. Alguns confiam mais nas pessoas do que em Deus. Mas Deus nunca quis dividir a sua adoração, o seu coração, a sua vida com ninguém. É única e exclusivamente dele, a minha e a sua vida. Os filisteus decidem devolver, e aí eles começam a sofrer também. Morrem alguns homens. Eles colocam a arca e devolvem. E a arca vai para a casa de um homem chamado Abinadab. E ela fica lá durante 20 anos. Um dos filhos de Abinadab foi colocado para cuidar da arca. E depois de 20 anos essa arca na casa de Abinadab, o rei agora é Davi. Davi diz: olha, nós não trouxemos a arca de volta no tempo do rei, agora nós temos que trazer essa arca de volta. E aí decide que vão trazer a arca. Um dos filhos de Abinadab chama-se Uzá, que conviveu com a arca por no mínimo 20 anos. Todos os dias a arca estava na sua casa. Aquilo que poucos viam e que poucos tinham acesso, Uzá tinha acesso diariamente. Aquilo que o povo apenas observava de longe, quando a nuvem descia sobre a tenda e só Moisés chegava perto, Uzá via todos os dias. E ele não era inocente de não saber do que se tratava, porque era passado de filho para filho, tantos os mandamentos como as coisas que Deus havia mandado fazer, as ordenanças. Um dos seus irmãos era quem cuidava da arca com a ordem de Deus. E uma das piores coisas que pode acontecer comigo e com você é a gente tratar como comum aquilo que não é comum. É a gente tratar como ordinário algo que é extraordinário. É a gente levar como se fosse qualquer coisa aquilo que não é qualquer coisa. É a gente se acostumar com aquilo que não se deve acostumar. Porque para nós, para quem vem para a igreja sempre, toda semana,
Não tem o mesmo peso para aquele que quer vir, mas não consegue. Quem tem todos os dias, terça, quinta, domingo, a igreja para cultuar, a igreja para cantar, não é igual aquele que não consegue vir. Para aquele que não vem, mas tem o desejo de vir. Enquanto alguns vêm sem querer vir, outros querem vir, mas não podem vir. Alguns vêm ao templo, e por estar no templo, ele acha que está no lugar correto, mas a Bíblia diz que o culto acontece em espírito. Então a gente pode vir ao templo, mas nunca vir ao culto, porque o culto acontece em espírito. Para adorar ao Pai em espírito e em verdade. Às vezes chegamos no culto e tratamos isso como negligência, porque a gente já está acostumado com o culto. A gente sabe como o culto funciona. Se por um acaso o pastor se atrasar, a gente sabe, a gente canta 3 hinos, tem a leitura oficial, depois os grupos cantam, a gente já sabe o que vai acontecer. Alguns falam assim: eu já até sei quando o irmão tal vai fazer a leitura, eu já sei o texto que ele vai ler, eu já sei o corinho que eles vão cantar, eu já sei de tudo que acontece lá. Eu conheço a casa de Deus, mas muito provavelmente quem tem esse discurso pode até conhecer a casa de Deus, mas ainda não teve uma experiência com o Deus desta casa. Não adianta vir, tem que querer estar aqui. Não adianta chegar, tem que se envolver no que está acontecendo aqui, que é o culto. O culto é entrega, é você oferecer o seu corpo como sacrifício vivo diante do Senhor. Este é o nosso culto racional. Para quem não consegue vir, uma reunião como essa é preciosa. Para quem vem direto, diz: é mais um culto. Nós não podemos agir com displicência nem com negligência. Eu não estou falando que é pecado, não. Porque às vezes a gente pode confundir, dizer: não, mas eu estou indo para a igreja. Ruim está o que está desviado. Ruim está aquele que nem entra na igreja, fica só na calçada. Porque a gente nunca se compara com quem a gente considera melhor do que nós. A gente sempre se justifica com aquele que na nossa visão está em menor lugar do que nós. Ninguém se compara com aquele irmão que ora todo dia. Diz: não, vamos se comparar com que ora menos. O padrão parece que é sempre para menor e nunca para maior. Nunca para quem faz mais, é sempre para quem faz menos. E o que é importante acaba se tornando comum. Canto, mas nem a letra que eu canto eu presto atenção. Eu leio o texto, mas nem o texto que eu leio eu presto mesmo atenção. E quando Davi diz assim: vamos trazer a arca de volta, Uzá diz: eu vou levar. Pode deixar que eu vou conduzir a arca de volta. E o que ele faz? Primeira coisa, ele procura um carro novo, um carro de bois novo. Olhou e disse: esse é o melhor carro que tem para levar. Os melhores bois para puxar o carro. E para quem estava observando a intenção de longe, dizia: que cuidado que ele está tendo com a presença, hein? Que cuidado ele está tendo com a arca, porque ele pegou um carro novo, bois novos, ele preparou todo o carro direitinho. Que pessoa aplicada é essa? Mas tinha ordenanças enquanto a levar a arca. A boa intenção de usarem, pegar um bom carro, bois novos, para quem via de longe era a melhor das intenções, mas Deus sabia exatamente o que estava sendo feito. E o pior, irmãos, Uzá também sabia que não era desse jeito que era para levar. Porque qual foi a ordenança de Deus? A ordenança era que ela fosse levada nos ombros dos levitas. Os coatitas eram os responsáveis por conduzir a arca. Ela tinha 4 argolas e passava por entre essas argolas 2 cabos e levavam ela no ombro. A tampa da arca era feita de ouro maciço, assim como os 2 anjos que ficavam por cima dela. Os 2 querubins eram feitos de ouro. A arca foi feita de madeira, mas revestida de ouro por dentro e por fora, ou seja, ela era pesada. Dentro dela tinha as 2 tábuas de pedra feitas com os mandamentos. Dentro dela, ela ficava mais pesada. Então, ao pensar em levar ela nos ombros e levar ela num carro,
O melhor pensamento é: a distância é muito longa, é melhor poupar esforço. A gente põe no carro e assim ninguém se cansa. A gente põe no carro e aí o peso não vai marcar o ombro de quem está levando. É mais fácil levar no carro porque a gente vai arrumar o carro direitinho. Pode ser o melhor carro, pode ser o melhor boi, pode ser o melhor meio. Se não é o meio que Deus quer, não serve. Não, mas é a melhor coisa que a gente tem aqui, pode ser a melhor. Se não é o que Deus pediu, não serve. Não, mas a gente tem as melhores pessoas, os melhores homens, as melhores mulheres. Se não é quem Deus pediu para levar, não serve. Mas é mais fácil, mas quem disse que tem que ser mais fácil? Dá menos trabalho, mas quem disse que tem que dar menos trabalho? Não, mas é mais confortável, mas também quem disse que é mais confortável? A arca não era ortopédica, como assim? Ela não se adequava a você. Não, você que tinha que se adequar a ela. A arca você tinha que entrar debaixo para levar, ou seja, não era ela que se adaptava ao levita, era o levita que se adaptava à presença. E infelizmente nesses últimos tempos, tem muitos querendo adaptar a presença do jeito que ele quer. Muitos querendo adaptar até mesmo a Bíblia para ficar mais confortável a fé, mas não é para ser confortável, é para te salvar, não é para te deixar feliz, alegre o tempo todo rindo, não, é para livrar a sua alma do inferno. Não, mas a mensagem que eu quero é uma mensagem que me deixe para cima, que eu saia leve do culto. A mensagem pode até te deixar sair leve, mas essa mensagem pode te conduzir ao inferno. Eu quero sair leve, vai ser a melhor semana da minha vida. A melhor semana da sua vida é quando você voltar a fazer aquilo que Deus te ordenou fazer. Leva no carro, é mais confortável, ninguém vai cansar. Por mais que estão dizendo por aí que tem que ser fácil e leve, não é fácil e não é leve. A intenção era boa, mas a ação foi incorreta. Os filisteus levaram a arca num carro novo também. Alguns deles morreram. E aí Uzá pode ter pensado, mas trouxeram aqui num carro. Por que eu não posso imitar os filisteus? Simplesmente porque você não é um filisteu. Você é Israel, faz parte de Israel. Mas por que eu não posso imitar o jeito que as outras pessoas estão fazendo? Porque Deus não te chamou para imitar outros. O convite de Jesus era para seguir Ele, não as pessoas. Ah, mas está todo mundo fazendo e está dando certo, está enchendo, tá... Não. O que eles estão fazendo não diz respeito a nós. Se o que Deus mandou fazer não está sendo feito lá, o método pode até ser bom para eles, mas aqui a gente permanece debaixo da palavra que Deus nos deu. Da forma que Deus mandou levar, é a forma que a gente vai levar. Vai ter mais esforço, vai ter mais trabalho, vai doer os ombros, mas é exatamente desse jeito que a gente tem que continuar a nossa fé. Não vai ser fácil, não vai ser tranquilo, vai ser difícil, mas se é o jeito que Deus nos mandou fazer, mesmo sendo difícil, eu sei que o mesmo Deus que nos mandou ir, nos acompanhará até o final dessa caminhada. E por que a história de Uzá está aqui na Bíblia? Por que uma história tão triste dessa está escrita aqui? Para nos ensinar um dos objetivos. Porque, irmãos, a gente precisa entender que as tendas elas se alargam, mas nos escritos bíblicos diz que as estacas ficam bem firmes. A gente muda algumas coisas conforme o tempo passa, mas a gente não pode perder as referências, as ordenanças.
E a gente precisa voltar às referências. E eu não sou muito velho, eu tenho 32 anos de idade. Mas alguns detalhes vão se perdendo e aí a gente começa a tratar com negligência algumas coisas que pode até parecer simples para alguns. Mas essa tragédia que aconteceu com Uzá não aconteceu simplesmente ali. Foi uma construção para que chegasse naquele temido dia. O culto ele acontece e a gente não se conecta ao culto, a gente não entra no culto, a gente não cultua. Na era de exposição, eu pego o pão e eu pego o vinho na hora da ceia, eu faço uma selfie, posto no stories. O culto vai acontecendo e qualquer coisa rouba minha atenção, porque é comum, se eu perder hoje, amanhã eu vejo de novo. Talvez Uzá pensou, vou levar hoje, vou levar sempre, mas foi a última oportunidade que ele teve. E quem sabe, irmãos, hoje estou pregando aqui, mas quem vai dizer que domingo que vem eu vou estar pregando de novo? Hoje nós estamos aqui, mas quem pode dizer, não, amanhã vai estar tudo de novo? Quem? Ninguém pode dizer. Por isso que toda oportunidade tem que ser aproveitada ao máximo. Temos que ter seriedade, temos que ter reverência, temos que valorizar o que acontece aqui. Segundo o salmista, um dia na sua presença vale mais do que 1000 em outro lugar. Cada segundo tem que ser precioso para mim e para você. Tudo que acontece aqui me importa. As crianças cantam, me importa. Os jovens cantam, me importa. A palavra é lida, me importa. Tem saudação, também me importa. Tudo que acontece no culto tem a ver comigo. Eu não posso me desconectar do que está acontecendo. Não. O culto é contínuo e precisa ser prestado com seriedade. Eu não posso me acostumar com a presença a ponto de tratá-la como qualquer coisa. Domingo após domingo, é um domingo, é outro domingo, é sempre assim. E quando vai ser o dia que a gente vai dar a devida importância para o culto? Quando uma vergonha como essa acontece, como aconteceu com Uzá, é a consequência de uma sequência de erros. São tempos e tempos e tempos. Ninguém dorme santo e acorda profano, não, vai indo. São detalhes que não vai sendo percebido. É aos poucos que a frieza vai entrando, que o desinteresse vai tomando conta do coração. São aos poucos que a gente vai sendo roubado da importância da presença e do culto. Não, pastor, eu não adoro imagem, não. Eu gosto da igreja, eu gosto do culto, mas não é de uma hora para outra que você sai e vai embora e não dá a devida reverência à presença de Deus. É aos poucos. E quando se percebe, a frieza já tomou conta de tal maneira que nem vir mais você consegue. Mas não começou faltando um mês de igreja, não. Começou vindo e não se importando com o que acontecia no culto. Ninguém melhor do que você sabe às vezes que você veio e negligenciou o que aconteceu. Às vezes quem pregou não era quem você gostava. Às vezes quem cantou não era quem você gostava. Você disse, nem vou ficar aqui. Não tem a ver com pessoas. Tem a ver com a importância que você dá à presença de Deus. Eu quero que você feche seus olhos. Faça uma oração sincera a Deus. Talvez essa mensagem não seja para você sair correndo, pulando, mas é aquela mensagem que eu tenho certeza que, assim como ela entrou em meu coração e denunciou algumas coisas em mim, ela vai falar com você exatamente como já tem falado. A espada ela é mais penetrante do que uma espada de 2 fios, que penetra até a divisão da alma, do espírito, vai até juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ore ao Senhor aí, Pai, quantos cultos eu deixei passar. Quantos domingos eu vim e não entrei no culto de fato. Quantas vezes eu até me reuni, mas eu não adorei da forma que eu deveria adorar.
Eu até cantei, mas eu não adorei. Eu até toquei, mas eu não adorei. Eu até servi, mas eu não adorei, Pai. Quantas vezes eu negligenciei a presença? Quantas vezes eu pensei, é só mais um domingo, se não der hoje, domingo que vem, eu venho de novo. Pai, toda vez que eu chego na sua presença, eu preciso vir para me derramar por inteiro mesmo, porque eu não sei o dia de amanhã, e eu preciso aproveitar a oportunidade que eu tenho hoje. Talvez amanhã a minha saúde não seja a mesma que eu tenho hoje. Talvez amanhã eu me mude para um outro lugar e não tenha mais essa oportunidade, mas hoje eu preciso entregar tudo. Você pode orar ao Senhor, ore aí ao Senhor com sinceridade no coração. E na medida que você for sentindo essa palavra fazendo efeito no seu coração, você tem liberdade para adorar a Ele, mas adorar mesmo com toda a seriedade. Adorar pensando, pode ser o último culto que eu tenho essa oportunidade, então eu vou aproveitar ela até o máximo. Talvez você esteja me dizendo, pastor, já é tarde demais. Eu venho e já não sinto o que sentia antes. Eu não percebi, mas a frieza me encontrou. Eu não percebi, mas eu não me entrego mais como eu me entregava antes. Se você está vivo e você está aqui, ainda é uma oportunidade de voltar à presença dEle, de voltar a sentir aquilo que você sentia. Apenas abre o coração e deixa a palavra ir trabalhando dentro de você, porque o que a palavra de Deus não fizer, ninguém mais faz. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Aleluia, 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 aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que sua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na sua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Cante, se eu passar, e se eu passar pelo fogo, e se eu passar pelo, não temerei, na sua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver,
clamar pela glória, a glória de Deus.